Olá, bom dia. Que a graça e a paz estejam no seu lar, no seu coração e na sua igreja, enfim, na sua família. Eu queria falar com vocês de uma reflexão que me pediram sobre as principais doutrinas bíblicas e cristãs. Eu queria falar um pouco sobre a doutrina da justificação, salvação, eleição, predestinação e outras. Eu queria, mas com base na teologia reformada presbiteriana. Aí remonta aí ao Catecismo de Westminster, Catecismo Menor, Catecismo Maior da Assembleia de Westminster, Abadia de Westminster, melhor dizendo, que compreende as igrejas reformadas presbiterianas, algumas congregacionais e algumas batistas, de linha reformada, calvinista. Eu queria ler dois textos que dão base ao respaldo bíblico a esta doutrina. Entre outros, eu vou ler dois por causa do tempo do vídeo, que perdurou durante toda a reforma protestante do século XVI. Aí você tem aí João Calvino na Suíça, Martinho Lutero na Alemanha, Ulrich Zwinglio, entre outros. Romanos 1, versículo 17, que diz assim, citando Abacuque: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, mas, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E Romanos 5, verso 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou ler em grego koiné a passagem que está aí na íntegra. Romanos 1, versículo 1. Dikaiosune gar teu en auto apocaluptetai ek pisteos eis pistin katos gegaktai o ze dikaios ek pisteo ze setai. Agora Romanos 5, versículo 1. Dikaiotentes hon ek pisteos erenen exomen pros ton teons dian to Kyrio emon Ieso Christo. Eu vou ler em português. Justificados, pois, pela fé, ou mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. O que é justificação? Justificação é um ato forense, judicial, de Deus, no qual ele declara com base na justiça de Jesus, ou nos méritos de Jesus, que todas as exigências da lei
foram satisfeitas com vista ao pecador. Na teologia sistemática de Louis Berkhoff, um teólogo aí calvinista, presbiteriano, eu vou repetir. Justificação, um ato judicial, forense, no qual, por sua livre graça, Deus declara, com base na justiça de Jesus, ou nos méritos de Jesus, que todas as exigências da lei foram satisfeitas com vistas ao pecador. É um direito legal de estar sem culpa diante de Deus. Ou seja, Deus infunde ao homem e comunica-lhe a sua graça por livre vontade e soberania. É a justificação em Paulo, Romanos 1:17 e Romanos 5:1, entre outros textos. Qual é o fruto da justificação? Paz com Deus, acessibilidade e fomos considerados sem culpa. Deus nos imputou justiça. Como lá Paulo, ao escrever aos Romanos capítulo 4, fala que Abraão creu e isso foi-lhe imputado como justiça. As boas obras são o fruto ou consequências da nossa vida com Deus, ou o resultado da nossa justificação. E qual os méritos ou métodos da justificação? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na verdade, o que Paulo está dizendo aos Romanos é que a nossa salvação e a nossa justificação não foram trazidas ou colocadas pelos nossos próprios esforços ou por nossas obras meritórias, mas pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo. As Escrituras nunca dizem que nós fomos justificados por nossa bondade ou por nosso temor, mas consequência da nossa fé e do ato da livre graça de Deus. O que é graça? Teológica e biblicamente falando, graça é um favor merecido. Graça é dom de Deus. O homem de fé não olha para dentro de si, mas para fora. Não conta consigo mesmo. A Bíblia fala que pela fé, pelas obras da lei, ninguém será justificado, mas pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos paz com Deus. E nós fomos trazidos para um estado de graça no qual nós estamos firmes, mas baseados no sacrifício de Jesus. Então, pelas obras e méritos de Cristo, nós ficamos, ou estamos, ou somos livres, libertos e fomos justificados. A justiça foi imputada sobre nós pela cruz de Jesus, pelos méritos conquistados de Jesus na cruz. Ok? Isto é justificação. Sacrifício substitutivo. Aquela cruz no Calvário era nossa. Então Jesus tira a humanidade da cruz e se coloca como sacrifício, como oferta para aplacar, abrandar, mitigar, suavizar a ira de Deus sobre nós,
por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão, Jesus se fez maldito, Jesus se fez sacrifício por nós, morrendo na cruz. Isso é justificação. Sacrifício substitutivo, vicário. Ok? Bom dia, graça e paz.